Olá, 23 de março de 2020, confira as principais notícias desta segunda-feira. Maranhão tem 280 casos suspeitos de coronavírus e no fim de semana 2 foram confirmados. Depois de suspender o comércio e atividades não essenciais, o governo do estado edita novo decreto de prevenção ao coronavírus. Começa hoje a vacinação contra o H1N1 em São Luís. Prefeitura amplia para 118 o número de salas de vacinação. Guarda Municipal fiscaliza as praias para evitar que pessoas frequentem o local. Fique ligado na TV Difusora. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas da manhã e mais um minuto desta segunda-feira e você ligado em todo o estado do Maranhão aqui na TV Difusora. Com o dever de bem informar, toda a equipe do Sistema Difusora está aqui reunida mais uma vez para levar informação para você em todo o estado, para cumprir com a nossa missão, com o nosso dever nesses dias difíceis, não é? Dias de adaptação. Tivemos no final de semana, no sábado, uma entrevista coletiva do governador Flávio Dino, medidas mais sérias anunciadas, mais fortes, né, mais contundentes, o fechamento, por exemplo, de atividades que não são essenciais, o fechamento do comércio, há um controle maior, inclusive, no acesso a supermercados, as farmácias estão abertas, postos de gasolina também, mas apenas os serviços essenciais estão autorizados a funcionar. Até a orla marítima, você viu ainda há pouco, há uma orientação da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros, para que as pessoas evitem esses locais e há uma fiscalização, inclusive, que já começou no final de semana e a gente vai mostrar para você. Vamos falar dos impactos no campo político também. Há, por exemplo, uma medida do governo federal, um pedido à Justiça do governo federal para evitar que ações sanitárias sejam realizadas, por exemplo, em aeroportos, como vinha acontecendo aqui em São Luís do Maranhão. A gente vai falar sobre esse aspecto também com o Diogo Coutrin daqui a pouco aqui no programa e a possibilidade, inclusive, de adiamento ou suspensão das eleições programadas para outubro desse ano. Isso já já você vai ver também aqui no nosso Bom Dia. São 7 horas e mais 2 minutos. O final de semana foi marcado pela confirmação, infelizmente, de 2 casos de pacientes com coronavírus no estado, um na sexta-feira à noite, o outro no fim de semana. Subiu para 280 o número de casos suspeitos e quem atualiza esses números para nós e dá mais detalhes é Eduardo Ericeira, que está comigo aqui no Bom Dia. Olá, Eduardo, bom dia para você. Muita saúde, muita paz. Valeu, Adalberto. Neste momento aí de dificuldade, né, de pandemia de novo coronavírus, é o que a gente mais pede, é saúde para todos, né? Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma ótima semana a todos, que seja uma semana de muita saúde, de muita prevenção e conscientização de todos nós, pelo menos até a poeira dar uma baixada em relação a essa questão do novo coronavírus. Pois é, Adalberto, o segundo caso foi confirmado. Infelizmente no estado do Maranhão, o próprio secretário estadual de saúde, Carlos Lula, ele falava que era uma questão de tempo, é uma doença que vem avançando, infelizmente, em todo o mundo, começou assim, chegou no Brasil, avançou também em outros estados brasileiros, pelo menos o Maranhão está conseguindo controlar, mesmo com toda essa dificuldade que você falou, o governo federal, inclusive, querendo interromper as barreiras sanitárias que são montadas nos estados, inclusive o próprio governador Flávio Dino, assim como outros governadores, o de São Paulo, Dória, o Itzel do Rio de Janeiro, já criticaram essas medidas que são adotadas pelo governo federal de tentar prevenir, né, no caso dos governos estaduais tentando prevenir a questão do avanço do novo coronavírus e o governo federal tentando derrubar barreiras sanitárias, por exemplo, nos aeroportos que recebem muitas pessoas que chegam de outros estados e também de outros países, inclusive, que enfrentam aí surtos mais sérios do que o que acontece aqui no país, lamentavelmente. Agora, Adalberto, a gente vai falar sobre os números aqui, você falou, o segundo caso foi confirmado aqui no estado do Maranhão, no último final de semana, no sábado, para ser mais exato, um outro caso já havia sido confirmado, anunciado pela Secretaria Estadual de Saúde, pelo próprio governador Flávio Dino, na sexta-feira, que na coletiva disse que não tem intenção nenhuma de subregistrar dados, enganar dados. Ele quer mais é que a sociedade esteja bem informada em relação a essa questão do novo coronavírus, que isso é importante para todo mundo, até como forma de prevenção. Essas informações devem ser repassadas aí de forma correta. Então, que as pessoas procurem os canais de comunicação sérios, adequados para poder se informar e, inclusive, combateu aí a questão das fake news envolvendo o Covid-19. Segundo caso confirmado do último sábado, sexta-feira já havia sido o primeiro. O de sexta-feira, a pessoa permaneceu
permanece internada, né? Ela foi hospitalizada, foi liberada. O caso de sábado um pouco mais tranquilo, é uma jovem de 37 anos de idade, segundo informou a Secretaria Estadual de Saúde, que está tomando as precauções para se curar em relação à doença. Essa jovem de 37 anos, ela teve contato com pessoas de outros estados, Minas Gerais e São Paulo, por exemplo. O número de casos aí de possível infecção, aí que devem ser submetidos aí a suspeita de coronavírus, que devem ser submetidos a exames, de 418, segundo o último boletim informado pela Secretaria Estadual de Saúde. 136 casos foram descartados e 280 casos suspeitos já são acompanhados aqui pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde. Há a Policlínica do Diamante, um centro de testagem na Policlínica do Diamante realizando esses testes, foi inclusive o primeiro do país. O outro centro de testagem será inaugurado já a partir de hoje no Viva Beira-Mar, em que as pessoas vão poder procurar na Policlínica Diamante, funcionando de segunda a sexta-feira das 8 até as 18 horas. E hoje no Viva da Beira-Mar, na unidade Viva do Beira-Mar, vai ser aberto um outro centro de testagem na região central da cidade, bem localizado, para atender os casos suspeitos aí de coronavírus. Adalberto, como você disse, o governador Flávio Dino, ele concedeu uma coletiva nesse último final de semana. Claro, o governador tem se manifestado diariamente, assim como o secretário estadual de saúde, Carlos Lula, outras autoridades, o próprio secretário Lula Filho também de saúde aqui do município de São Luís, outras secretarias têm se manifestado diariamente a respeito dessa questão do novo coronavírus, para bem informar a população. A nossa equipe de reportagem esteve lá, acompanhou a coletiva. Vamos ouvir os principais pontos da coletiva concedida nesse último final de semana pelo governador Flávio Dino. As medidas foram anunciadas após a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus no Maranhão. Para conter o avanço da Covid-19 no estado, Flávio Dino anunciou mais um decreto com novas medidas, como a paralisação das atividades de órgãos estaduais, ficando apenas mantidos serviços essenciais, e o fechamento do comércio. Neste momento, estou editando um decreto que trata sobre interrupção de atividades comerciais de um modo geral, lojas, shopping centers e similares. Há uma ressalva no sentido de que os municípios podem dispor sobre as suas peculiaridades locais, porque são 217 cidades, mas a determinação estadual é nesse sentido da interrupção das atividades comerciais, com exceções dos serviços essenciais. Marcadamente aqueles de comércio de alimentos, esses não serão paralisados, combustíveis também não serão paralisados, também como as atividades relacionadas à saúde, laboratório, hospitais, naturalmente esses continuarão a funcionar. O governador destacou ainda que as atividades dos bancos estão mantidas, mas que pode agir caso o governo federal não se manifeste a respeito. Não há determinação minha, nesse momento, de que os bancos paralisem na segunda-feira. Vamos aguardar o que o governo federal decide a esse propósito. Se ao longo da semana houver omissão do governo federal e houver também o agravamento do quadro sanitário, eu irei reexaminar, inclusive porque consideramos que, se houver omissão do governo federal, o artigo 23 da Constituição autoriza o governo do estado e também as prefeituras a agirem subsidiariamente, ou seja, para suprir as lacunas derivadas de eventual inércia federal. Durante a coletiva foi anunciado que mais de 100 leitos de UTI da rede estadual de saúde estão bloqueados para atender a possíveis casos de coronavírus. Em relação ao caso confirmado, ele tem sintomas leves, está em casa, ele veio de um voo de São Paulo, se submeteu à quarentena, fez o teste no nosso centro de testagem e ele e seus familiares, todos os familiares com quem ele teve contato, todos eles estão em isolamento e serão novamente testados. A esposa também fez o teste, deu negativo. Esse teste vai ser repetido para ver se há uma contraprova para confirmação ou não do caso dela. De todo modo, essas são as informações que a gente poderia dar, até para preservar o sigilo dos pacientes, e a gente tem certeza que o sistema está pronto. O governador ontem anunciou que a gente tem mais 30 leitos de UTI, que a gente vai equipar mais no hospital HCI, que a gente está montando já para voltar ao hospital exclusivamente
para o coronavírus. Os secretários lembraram ainda que a vacina contra o H1N1 disponível a partir desta segunda-feira não imuniza contra o novo coronavírus e que não há motivos para pânico. Nós teremos vacina para todos os públicos-alvos. Nós temos, e eu quero deixar bem claro isso, 2 meses de campanha. Não precisa a população se desesperar e correr todo mundo para os postos de saúde nesse primeiro momento. Porque isso vai gerar exatamente um efeito contrário do que a gente está prevendo. A vacina, a campanha de imunização é para proteger as pessoas. Se todo mundo sai de casa no mesmo momento, a gente expõe ao risco milhares de pessoas que podem, em vez de sair protegidas, sair infectadas. O governador Flávio Dino também cobrou uma nova postura por parte do governo federal, que os governadores passem a ser ouvidos, e uma nova postura do presidente da República. Segundo ele, a principal preocupação no momento é salvar vidas. O que nós desejamos, os governadores têm dito isto, todos, e eu faço questão de ratificar, é que o governo federal, marcadamente o presidente da República, mude a atitude. Num quadro de crise sanitária e de gravíssima crise econômica daí derivada, é muito atípico, indesejável, que não tenha ocorrido até o presente momento nenhuma reunião dos governadores. O Brasil é um país gigantesco. São 8.511.000 quilômetros quadrados, são 27 governos, 5.500 municípios, 5.570 municípios. Então é óbvio que é dever, assim como eu farei na segunda-feira, uma teleconferência, um debate virtual com os prefeitos, nós estamos esperando que o ministro da Economia chame os governadores para discutir medidas econômicas. Nós estamos esperando que outras autoridades federais que controlam aeroportos, por exemplo, chamem, discutam conosco, como o ministro Mandetta tem feito. Nós temos um canal aberto da Secretaria de Estado da Saúde com o Ministério da Saúde. Infelizmente, é uma atitude individual do presidente da República que nós torcemos para que mude, porque nós não queremos fazer disputa política neste momento, porque nós temos responsabilidade. Não é hora de brigar com a China, não é hora de brigar com governadores. É hora de brigar contra o vírus, brigar contra a pandemia. É hora de preservar a saúde das pessoas, cuidar dos profissionais de saúde. Essa é uma atitude patriótica. Pois é, Adalberto, aí duras críticas por parte aí do governador Flávio Dino, a forma como o presidente Jair Bolsonaro, o próprio governo federal vem tratando aí essa pandemia do coronavírus. A gente lembra mais uma vez, essa crítica não foi feita só pelo governador Flávio Dino, o governador de São Paulo, Dória, que é o governador do estado em situação mais complicada, que é justamente o estado de São Paulo, o próprio governador do Rio de Janeiro, aí dos dois estados aí que movimentam muito a parte econômica do país, mas que apresentam a maioria dos casos aí no Brasil. Os estados de São Paulo e também o Rio de Janeiro, tanto o governador Dória quanto o Witzel já condenaram também, já criticaram a postura do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro em relação ao combate à pandemia do coronavírus. Vale lembrar, principalmente essa questão dos voos internacionais, né, essa preocupação muito grande, essas barreiras sanitárias que os estados tentam manter. Um país que enfrenta uma dificuldade muito grande é a Itália, por exemplo, que tem 60 milhões de habitantes. Aqui no Brasil são mais de 200 milhões de habitantes, uma população bem maior do que a Itália, um país bem maior, justamente o Brasil, e os governos, tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o governador Flávio Dino, os outros governadores, eles têm responsabilidade sobre as vidas dessas pessoas, né? Do povo brasileiro, do povo maranhense, enfim, realmente estão preocupados com essa situação e tem que tomar medidas sérias a respeito dessa questão do avanço da pandemia do coronavírus. Adalberto, só confirmando então, o primeiro caso confirmado do Maranhão apresentou sintomas após o retorno de viagem de São Paulo, que é o estado de situação mais crítica aqui do país, e o segundo teve alteração de quadro após contato com uma pessoa que veio da Europa. As duas pessoas desembarcaram no aeroporto aqui de São Luís. Os dois casos confirmados de infecção seguem em isolamento domiciliar e apresentam bom quadro de saúde, felizmente. Todos tanto os casos suspeitos quanto os casos confirmados, eles são acompanhados pelo Centro de Informações, são monitorados aí pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde. Menos mal, os dois casos confirmados estão em isolamento domiciliar e apresentam bom quadro de saúde.
esperando em casa e a gente, claro, conta com a plena recuperação dessas pessoas. Fica a nossa torcida. Daqui a pouco a gente volta, Adalberto, falando mais sobre essa questão do coronavírus e também aí o início da campanha de vacinação que começa hoje contra a gripe, foi inclusive antecipada. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. São 7 horas e mais 15 minutos, 7h15. A Prefeitura de São Luís reforçou no fim de semana medidas para combater o avanço do novo coronavírus. Agora, a Guarda Municipal vai ficar responsável de fiscalizar as praias da capital e dispersar os que insistem em frequentar esses locais. O Corpo de Bombeiros Militar também vai dar apoio à estação. Com todas as medidas de restrições, teve gente que resolveu tirar o domingo para passear na praia. Mas aí a Guarda Municipal estava lá e mandou todo mundo para casa. No geral, as pessoas estavam mesmo mais conscientes depois da pandemia do coronavírus. A maioria dos bares nem abriu as portas ou funcionaram apenas para entrega. A medida que a gente tomou junto aqui aos funcionários é fazer a higiene das mãos correta, uso de álcool em gel. E para evitar que os clientes venham aqui, a gente adotou as medidas como o delivery e o drive-thru. Delivery, a pessoa pede pelo aplicativo ou pelo telefone, os nossos motoqueiros vão entregar. E o drive-thru, a pessoa pede para a gente, para que na porta a gente entrega sem ele descer do carro, sem contato nenhum. E quem descumpriu a medida de não funcionar foi notificado pelo Corpo de Bombeiros. Existe uma orientação da OMS para que não haja nenhuma aglomeração de pessoas. Já existiu também o decreto do governador Flávio Dino, o 35677, que proíbe, que suspende qualquer concentração de público e a abertura desses estabelecimentos que têm os serviços não essenciais. E é isso que a gente está fazendo aqui, fazendo cumprir essa determinação para que as pessoas não se exponham ao perigo de transmissão do vírus. Os pontos turísticos também estavam vazios. Os parquinhos não receberam as nossas crianças, nem o centro histórico tinha a mesma cara. A Praça Dom Pedro II, que todos os domingos reúne milhares de pessoas, estava irreconhecível. A feirinha deixou de acontecer para que mais tarde muito mais pessoas se reúnam aqui. A cidade praticamente vazia é um reflexo da maior crise já enfrentada nos últimos tempos. Ficar em casa tem sido a determinação dos governos no mundo inteiro. E para nós, que não paramos para te informar, essa cena aqui é tranquilizadora. Estudos mostram que o pico da pandemia no Brasil deve ser registrado no próximo mês. Por isso, a importância dos espaços públicos estarem vazios. A consciência, nesse momento, pode ser um bom remédio. Verdade, nisso. Consciência, palavra-chave, equilíbrio, prudência acima de tudo. Então, por favor, fique em casa. São 7 horas e mais 17 minutos. Confira agora o nosso giro de notícias. Essa semana começa o pagamento dos servidores do Estado, inclusive em datas diferenciadas. É um dos destaques do nosso giro. Visando evitar aglomerações em bancos, o governo do estado anunciou que o pagamento dos servidores relativos ao mês de março será feito em dias diferentes. Dia 27, sexta-feira, recebem inativos e pensionistas. De sábado 28 ao dia 30, próxima segunda-feira, administração direta. E 31 de março, terça-feira, administração indireta. Para conter a disseminação do coronavírus, a Equatorial Maranhão anunciou que a partir de hoje estão suspensos os atendimentos presenciais nas agências da empresa em todo o estado. A medida vale por tempo indeterminado. A empresa orienta os usuários a utilizar os canais digitais como o atendimento via WhatsApp pelo 98 20 55 0116, o site da empresa ou o número 116 com ligação gratuita. Tendo em vista as medidas preventivas para o enfrentamento da Covid-19 adotadas pelo governador Flávio Dino, a Secretaria de Estado abriu sexta-feira inscrições para o seletivo com vagas temporárias para contratação emergencial de profissionais de nível médio, técnico e superior. Os profissionais deverão atuar nas unidades da rede estadual. A lista de classificação para cadastro de reserva será publicada hoje no site da Secretaria de Saúde, www.saude.ma.gov.br. O processo seletivo terá validade até o término da vigência do estado de calamidade. Lembrando que a previsão para as inscrições para esse seletivo, as inscrições começaram sexta-feira, a previsão é que se encerrasse até a meia-noite de ontem. São 7 horas e mais 19 minutos. O Bom Dia Maranhão continua a dar voz a maranhenses que moram em várias partes do mundo e convivem neste momento com a pandemia da Covid-19. Hoje nós vamos ter a participação da Helenilce Abreu. Ela é publicitária, tem 44 anos, já trabalhou inclusive aqui no Sistema Difusora. Ela mora há 12 anos na Itália e participa direto de Roma, nos contando qual é a situação de momento nessa cidade. Bom dia, Helenilce.
Bom dia, Adalberto. Bom dia, Maranhão. Me chamo Helenilce. Sou casada, tenho 2 filhos e moro há 12 anos em Roma, na Itália. São 15 dias de quarentena aqui na Itália. Meus filhos, eles estudam em casa pela manhã, através de uma plataforma digital. Meu marido também trabalha em casa. Nessa loucura dessa quarentena, nós estamos tentando viver uma vida normal. Já saí de casa 2 vezes para ir ao supermercado, fazer compras. E queria só dizer que aqui também, logo no começo, as pessoas pensavam que era uma simples gripe. Mas hoje, depois de todos esses números, de todo esse número de mortes de infectados, os italianos resolveram estar dentro de casa, obedecendo e tentando fazer com que esse vírus pare de circular. E uma coisa importante é que a quarentena, ela é somente para o núcleo familiar, não é férias. E se vivemos uma pressão psicológica, sim, vivemos uma pressão psicológica. Não é fácil ficar em casa, mas o sacrifício que nós fazemos de ficar em casa é menor do que o sacrifício dos médicos e enfermeiros que estão lidando com os pacientes. É menor do que o sacrifício dos parentes que não têm a possibilidade de fazer nem o funeral dos seus familiares mortos com e pelo coronavírus. O nosso sacrifício é menor do que das pessoas que estão morrendo e façamos esse sacrifício. Fique em casa. Maranhão, Brasil, fique em casa. É muito importante para que a gente possa acabar com toda essa situação e não causar mais um problema para o sistema de saúde. Obrigado, Helenilce, pela participação. Você viu o apelo, né? De alguém que está num país extremamente afetado pela Covid-19, a Itália. A região que ela está, a cidade de Roma, não é a região onde tudo começou, a região mais afetada, mas ainda assim as medidas foram tomadas, quarentena, e fica aqui, por favor, a observação. Vamos levar a sério essa situação. Tem muita gente fazendo piada, distribuindo pelo WhatsApp, enfim, cada um tem a liberdade de fazer o que quiser. Agora, fique em casa, é um ato responsável, não só com a sua vida, mas com a vida do outro também. Está na hora da gente pensar coletivamente, já passou da hora da gente fazer isso, e nesse momento, então, é um ato de extrema responsabilidade, pensar no outro, pensar, além de você, da sua saúde, pensar no próximo também. Depois do intervalo, começa a vacinação contra a gripe em idosos, crianças e profissionais de saúde. E mais, vem aí Silvan Alves atualizando os principais assuntos da área de segurança. Nós voltamos depois do intervalo, um instante só. São 7 horas e mais 25 minutos. De volta, o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado pela TV Difusora. Um abraço especial aos profissionais de saúde, pessoas que estão aí, né, saíram de casa, estão trabalhando, estão atuando, cumprindo a sua missão, claro, com toda a segurança possível nesse momento, mas com extrema dedicação. Então, os nossos aplausos aqui, mais uma vez, aos profissionais de saúde, por toda essa dedicação, pelo trabalho, pelo empenho. São 7 horas e mais 26 minutos. Vamos agora falar de segurança. Comigo, Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, Silvan, mais um agente penitenciário foi executado a tiros aqui na capital? O agente temporário, ele tinha saído do plantão ontem pela manhã. O Alberto Diniz trabalhava no monitoramento na unidade prisional, o PSL 4, no complexo penitenciário de Pedrinhos, e foi interceptado na BR-135 por indivíduos que estavam numa outra moto e acabaram disparando vários tiros. A vítima morreu no local, os criminosos ainda não foram identificados, uma equipe da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa está trabalhando no caso, mas ainda não tem pistas. Esse é o terceiro agente prisional, ou agente temporário, que é morto nos últimos meses aqui na capital. A polícia não descarta a possibilidade de que esse assassinato ele tenha origem de dentro da cadeia por ordem de criminosos, de organizações criminosas. Quer dizer, então, que mesmo nesse período, digamos assim, que as pessoas estão em casa, quer dizer, tá todo mundo fica em casa, não vá para os locais, mas a violência ainda continua, né, Silvan? Sim, infelizmente. Incrível isso. E aí temos, inclusive, no interior do estado, o caso de uma agência bancária que foi alvo dos criminosos no interior. Sim, exatamente. Durante aí o final de semana, criminosos atacaram a agência do
Banco do Brasil, lá da cidade de Cantanhede, naquela forma que eles chegam atirando na cidade, estouraram os caixas eletrônicos e levaram o dinheiro. Equipes do CTA, Centro Tático Aéreo, uma equipe da SEIC, uma equipe também do COSAR já estão na área com o objetivo de tentar localizar esses bandidos aí. Ninguém foi preso agora. Essa aí foi na madrugada de sexta para sábado, né? Já sábado pela manhã, a polícia foi acionada, por volta de 3 horas da manhã, a polícia foi acionada e os criminosos aí acabaram saindo atirando da cidade. E essa é mais uma agência que vai ficar interditada aí por sabe quanto tempo, não é? E agora o prejuízo é maior, porque as pessoas estão dependendo principalmente desses caixas eletrônicos, enfim, as agências bancárias por enquanto estão funcionando, imagina, né? Mas a qualquer momento pode ser que alguma medida mais séria seja tomada e aí a dependência é maior ainda desse tipo de equipamento, desse tipo de equipamento, principalmente no interior, não é? Agora está chegando a proximidade aí do final do mês, os aposentados precisam, né, movimentar dinheiro para comprar medicamentos, fazer as suas despesas, e aí nesse período de crise é um período realmente muito crítico para eles. Obrigado, Silvan. Ok, Adalberto, bom dia a você, bom dia a todos. Fiquem em casa, hein, pessoal? Bem lembrado, Silvan. 7 horas e 28 minutos, Silvan, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2 às 6 da manhã aqui na TV Difusora. Estamos juntos aqui cumprindo a nossa missão de informar o público. A primeira fase da campanha de vacinação contra a influenza, o H1N1, tem início hoje e segue até o dia 22 de abril. São 118 salas de vacinação de 76 locais em diversos pontos da cidade. O Eduardo está comigo agora para falar sobre esse assunto. Eduardo está comigo perdão, Eduardo já vai falar para a gente sobre esse assunto, mas antes tem uma reportagem que a gente fez sobre o assunto. Vamos lá. Só em São Luís, 68 unidades de saúde irão atuar na imunização do público-alvo. A partir desta segunda-feira, poderão ser vacinados contra vários tipos de vírus que causam problemas respiratórios, inclusive o H1N1, idosos com 60 anos ou mais, profissionais da saúde e crianças entre 6 meses e menores de 6 anos. Em entrevista para a TV Difusora, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior pediu para que a população evite filas ou aglomerações, já que a campanha segue até o mês de maio. Nós começamos na segunda-feira, dia 23, e se estende até o dia 15 de abril. Então, tem tempo para poder ir vacinar, ir com calma, nada de aglomeração nas unidades de saúde, até porque aglomeração é tudo que nós devemos evitar neste momento. Durante todo o período da campanha, São Luís contará com cerca de 290 mil doses da vacina. A expectativa é imunizar aproximadamente 90% do público-alvo. A vacina é importante pois combate principalmente o vírus H1N1, que já fez mais de 20 vítimas no Maranhão. Na oportunidade, o prefeito de São Luís enfatizou que medidas já foram adotadas como forma de combater e tratar possíveis casos de coronavírus aqui na capital e ressaltou que mais providências serão tomadas nos próximos dias para intensificar essas ações. Nós suspendemos durante 15 dias, num primeiro momento, durante 15 dias as aulas da rede pública municipal. Mudar o protocolo de higienização do transporte público, né? Estamos, Ciro, preparando o Hospital da Mulher para que, num prazo de 10 a 15 dias, nós possamos ter o hospital pronto para o atendimento, para o recebimento de possíveis pessoas que vierem a serem infectadas com o vírus. Então, nós temos hoje lá 10 leitos de UTI, temos 43 leitos clínicos, avançar neste ponto de poder receber possíveis pessoas que estejam infectadas com o coronavírus. Olha, vale lembrar que o município de São Luís tomou as medidas necessárias e urgentes em relação a esse caso. Nós temos aí, a partir de hoje, uma nova metodologia em relação à higienização do transporte coletivo. A gente vai falar sobre isso ainda ao vivo aqui no Bom Dia. A higienização extra, inclusive, nesse transporte coletivo da capital. As secretarias não estão funcionando, apenas os serviços essenciais estão funcionando, portanto, nessa segunda-feira. E há o decreto da capital em estado de calamidade pública por conta aí da Covid-19, tá certo? Então vamos ficar atentos, fique em casa, esse é o pedido de todos. Você viu, a gente abriu o jornal hoje mostrando que nas praias há uma preocupação, uma fiscalização, inclusive, da Guarda Municipal para evitar que as pessoas utilizem esse espaço, tá certo? Então, bom senso acima de tudo e ainda bem que o município tem tomado essas medidas urgentes e necessárias, na velocidade
que a população precisa da resposta do poder público. São 7h mais 32 e a Federação dos Municípios do Maranhão vai distribuir kits de álcool gel para as cidades maranhenses. Vamos ver na reportagem. As medidas foram anunciadas pela Federação dos Municípios do Maranhão e incluem, por exemplo, a distribuição de álcool em gel para as prefeituras, para auxiliar no combate ao coronavírus. Em face da escassez nas farmácias, supermercados e distribuidores, os produtos farmacêuticos do álcool em gel, muitos prefeitos solicitaram o auxílio da FAMEM e o presidente Erlânio, sensível a esses apelos, solicitou a compra. Inicialmente agora recebemos um caminhão com 500 unidades, semana que vem chegarão mais 500 e, se necessário, a gente ainda tem uma possibilidade, a depender da empresa, de mais 500 caixas. Outra medida foi disponibilizar no site da instituição orientações para que os municípios possam decretar estado de emergência. Está disponível no site, no formato editável, para que o município, de acordo com a realidade da sua secretaria, se o município tem ou não hospital, se tem, qual seria a capacidade, quantos leitos tem disponível, como vai ser os leitos de retaguarda, toda essa logística de prevenção e de, efetivamente, tratamento quando tiver, se vai ter condições, se vai ser no hospital referenciado, tudo isso estará no plano de contingência. Além disso, a orientação é com relação ao fechamento de fronteiras por parte das cidades. Naturalmente, ele pode também adotar medidas mais drásticas de fechamento das suas fronteiras para preservar a sua população local, a saúde daqueles munícipes, no sentido de não permitir que, por exemplo, feirantes vindo do estado do Ceará ou do estado do Piauí possam estar naquelas feiras, etc., porque trarão com certeza risco àqueles municípios. Importante essa medida adotada pela Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, de apoio, inclusive, aos municípios, às cidades, portanto, a distribuição do álcool gel, e já se antecipou, inclusive, para preparar esse momento de distribuição, então, para essas cidades do interior do estado. Fica aqui o alerta também em relação ao cuidado que as pessoas devem compartilhar informação. Ontem, inclusive, a gente percebeu nas redes sociais circulando uma espécie de post, na verdade, do Instagram, com o nome do governador, a foto do governador, informações de uma cidade do Maranhão que as pessoas teriam que sair urgente dessa cidade por conta do coronavírus. Gente, por favor, pelo amor de Deus, isso é fake news, a notícia não procedia, mas as pessoas fizeram de uma forma idêntica. O fundo preto, a foto igual, tudo igual. Você olhava e achava que realmente era algo oficial, mas não é. Então procure a fonte original. Se você quer informações do governo do estado, vá às páginas oficiais do governo do estado ou à página do governador, para você ter acesso a essa informação. Se você quer informação de São Luís, vá à página da Prefeitura de São Luís ou na página lá no Instagram, nas redes sociais, do prefeito Edivaldo Holanda, que tem publicado também nas suas redes sociais informações nesse sentido. Mas não aceite, primeiro, duvide da informação que você recebeu. Segundo, não compartilhe informação que não foi checada. As pessoas estão naturalmente no estado de tensão nesse momento. E essa tensão aumenta à medida que informações circulam, informações não verdadeiras, informações mentirosas circulam. E, por favor, mais responsabilidade, as pessoas que, nesse momento, responsabilidade com todos. Então, cuidado ao compartilhar informação, cheque a informação antes de compartilhar. Então, vamos ter esse procedimento. Lembrando que essa atitude é uma atitude criminosa, que pode ser, inclusive, punida, uma atitude que merece todo o nosso cuidado e as pessoas vão responder pelos seus atos. Não há dúvida em relação a isso. No próximo bloco, a partir de hoje, ônibus da capital vão ter higienização extra, seguindo a orientação da Prefeitura da capital. E mais, vem aí John Coutrin para falar sobre a possibilidade do adiamento, inclusive, das eleições de outubro. Nós voltamos já, um instante só. São 7h mais 39, 7h39, você ligado no Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado. Como a gente falou ainda há pouco, começa hoje a vacinação contra o H1N1. E o Eduardo Ericeira está comigo aqui ao vivo para trazer mais informações, inclusive está em uma das unidades aqui do município. Eduardo. Pois é, Daberto, a gente fala ao vivo aqui da unidade mista da área Itaquibacanga, onde já teve início a campanha de vacinação aí contra a influenza, que vai passar mais detalhes a respeito do início da campanha e também de medidas que estão sendo adotadas, já que a gente enfrenta um surto aí, uma pandemia do novo coronavírus, como a gente vem falando ao longo aí das semanas. É a Charlene Luz, que é a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital São Luís. Charlene, agora há pouco a gente recebeu a informação, inclusive também confirmada por você, que era para entrar de 5 em 5 pessoas
Infelizmente tem muita gente lá dentro do posto de saúde, que é uma recomendação que a prefeitura vem batendo na tecla, evitar aglomerações, mas infelizmente as pessoas, acho que até na ânsia de se vacinar, entram de qualquer forma e acabam gerando aglomeração. A Prefeitura de São Luís reforça mais uma vez, não é preciso aglomeração e todos os cuidados estão sendo tomados. É isso, muito bom dia. Exatamente, bom dia. Eu estava aqui também quando abriram a unidade de saúde, tinha muita gente aqui no pátio, que é bem extenso, então não teria essa necessidade do pessoal entrar todo mundo de uma vez. O funcionário solicitou, vamos entrar de 5 em 5, mas a população ela deve ser a primeira a nos ajudar, a se ajudar a evitar essas aglomerações. A vacina está na unidade, não precisa correria. A campanha ela vai até 22 de maio. Então, eu acho que as pessoas precisam ter um pouco de entendimento em relação às aglomerações e ao nosso pedido. Estamos quase que fazendo apelo para a população ter esse entendimento. Inclusive muitos idosos, né, que é considerado grupo de risco, e também precisa de crianças, né? Exatamente. Foi colocado que esses primeiros horários nas unidades de saúde seria para atendimento dos idosos, mas estamos observando que tem mães vindo com as crianças. Então, as pessoas precisam prestar bastante atenção nas orientações e segui-las à risca para que a gente consiga evitar que essa doença se propague mais ainda. A Prefeitura de São Luís teve um reforço, né, inclusive com a destinação de outros pontos de vacinação, outros postos de vacinação. Inclusive o prefeito anunciou o aumento desses postos, inclusive também com farmácias aí particulares ajudando nesse sentido, né? Exatamente. Estamos fazendo de tudo para que as aglomerações sejam evitadas. Hoje estaremos com 2 redes de farmácia atendendo a vacinação das 8 da manhã até as 17 horas. Estaremos com algumas escolas recebendo pontos de vacinação. Então o público vai ter aí uma extensa gama de locais para procurar e assim a gente evitar que todo mundo fique aglomerado nas unidades de saúde. Agora falando sobre essa questão da vacinação, propriamente dita, a vacinação contra a influenza, quem deve se vacinar, qual foi a estrutura que foi montada, a importância da vacinação? Certo. O Ministério da Saúde adotou essa estratégia de fases justamente para evitar as aglomerações. A campanha da influenza é uma campanha que tem um vasto grupo para ser vacinado, né? Então, para essa primeira fase, são as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, 5 anos, 11 meses e 29 dias. Precisamos deixar claro isso. Crianças com 6 anos não entram mais para fazer a vacina. Os idosos a partir de 60 anos e todo o profissional da saúde. É o público que vai ser contemplado nesta primeira fase, tá? Então, temos uma população bem grande a ser vacinada até o final da campanha. Qual é a média, Charlene? A média de vacinados até o final da campanha, no total de grupos, são mais de 294 mil pessoas. Isso só aqui na capital São Luís? Só na capital, gente, né? Muita gente. Agora, como é que tem esse contato com o Ministério da Saúde? É uma preocupação também muito grande, envolvendo inclusive essa questão da pandemia, de faltar vacina. O Ministério da Saúde tem mantido que vai disponibilizar a vacinação para os estados. Como é que está a situação aqui da capital São Luís? Sim, a vacina ela tá sendo distribuída em partes. Tá? Por etapas, e São Luís, para essa primeira semana, recebeu 85 mil doses de vacina. Estamos aguardando receber mais doses. Então, o Ministério da Saúde está mandando por etapa para os estados e, consequentemente, os estados mandando por etapa aos municípios. Ok, obrigado pela entrevista. Charlene Luso, coordenadora de imunização aqui da Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital maranhense. E mais uma vez a gente chama, Adalberto, a atenção das pessoas que evitem aglomeração, que escutem os profissionais dos postos de saúde, que estão tentando justamente fazer esse tipo de trabalho para amenizar essa situação, já que uma das principais formas aí de transmissão é justamente as aglomerações, a circulação de pessoas, e a gente percebe aqui nas imagens como tem muita gente já até ali na porta, e foi solicitado que as pessoas aguardassem aqui, que fosse chamada de 5 em 5 pessoas, justamente para evitar essas aglomerações. Nos postos de saúde tem sido feito esse tipo de trabalho, gestante, também idosos, crianças, mesmo a prefeitura dizendo que só ia começar às 9 horas da manhã, mas já tem muita criança lá dentro, idosos, de fato, na porta já, aglomeração muito grande dentro da unidade mista aqui, da área Taquibacanga, e a gente espera que as pessoas entendam que não se faz necessário a questão das aglomerações, que tem vacina disponível na rede pública aqui da capital São Luís e de todo o estado, em outros estados também, para evitar aglomeração, para justamente que essa situação do surto de pandemia, essa questão de transmissão seja amenizada. A gente volta com você, Adalberto. Aí, portanto, a gente observa no detalhe da imagem as pessoas entrando na unidade e a orientação dos profissionais, repetindo, da área de saúde entrar de 5 em 5, enfim, evitar aglomeração. As pessoas precisam participar desse momento, colaborar nesse momento em relação à vacinação.
Lá na página da Prefeitura de São Luís, nas redes sociais, você vai ver inclusive os horários de atendimento às farmácias, em que bairros essas farmácias vão atender fazendo a vacinação. Tá lá, você vai lá nas redes sociais, hoje todo mundo usa, né? Então, é hora de fazer um uso, inclusive até extremamente importante, essencial nesse momento das redes, no sentido de se informar corretamente. O horário de 7 da manhã às 5 da tarde, em alguns horários, em alguns locais, de 7 da manhã até às 6 horas, as farmácias. Há algumas escolas também que estão atendendo a vacinação. Há uma informação que foi dada na coletiva pelo secretário do município de que vão ser montados drive-thrus, ou seja, as pessoas vão parar com o carro, vão vacinar e vão seguir em frente. Durante a semana a gente vai informar você. Hoje esse serviço, segundo a informação que temos, não está disponível ainda, mas ao longo da semana isso deve ocorrer, segundo informações do próprio secretário de Saúde de São Luís. São 7 horas e 45 minutos, hora de falar de política. Está comigo o João Coutrin. João, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. O nosso primeiro assunto trata exatamente do ministro da Saúde sugerindo adiar as eleições de 2020. E a repercussão disso já foi no final de semana grande, né, João? Grande demais, porque partiu do próprio ministro da Saúde, o Mandetta, que, aliás, faz um excelente trabalho. Não sei por que Adalberto resolveu entrar nesse assunto de eleição, né? Nesse momento não era um assunto pertinente para se abordar. No entanto, com a declaração do ministro da Saúde de que seria necessário adiar as eleições deste ano, ele defende isso e ainda pontuou, seria uma tragédia as eleições neste ano no Brasil. Claro, por conta das aglomerações, das filas de votação, uma série de fatores. E a partir daí, Adalberto, uma série de lideranças políticas começaram a se pronunciar. Por exemplo, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é contra, né, se discutir isso no momento. Ele avalia que é uma discussão equivocada, né, falar de adiamento de eleições neste momento. Ele enfatiza que, né, o próprio ministro Mandetta disse, né, que até em agosto, setembro, já deve estar baixando a curva, né, o pico do coronavírus no país. E pode, portanto, ser discutido aí a partir de então se adia ou não adia as eleições. Interessante destacar o seguinte, que nós temos o calendário, né, eleitoral, 15 de agosto aí, o último dia de registro, né, de chapa de candidatura, então é muito cedo para se falar nisso. Importante dizer o seguinte também, vamos dizer que isso aconteça, né, que não tenha as eleições. Primeiro passo, vai ter que mexer na Constituição, Adalberto, porque a Constituição define prazos, né? Todo primeiro domingo de outubro realizar-se as eleições. Então, através de uma PEC, seria mudada aí a Constituição do país. Então, essa PEC teria que ser dada entrada, né, discutida. Alguns senadores, inclusive um senador do Piauí, outro senador um do Piauí, o Ciro Nogueira, outro também de lá, o Emmanuel Ferrer, já propõe essa PEC, entrar com essa PEC para adiar as eleições. O que aconteceria? Digamos que a PEC passa, se altera o trecho da Constituição, que define os prazos, né, do primeiro domingo de outubro. Seria, portanto, qual era a possibilidade? De um mandato tampão, ou seja, estender por mais um ano o mandato de vereadores e prefeitos, ou então, vamos dizer assim, que haja uma melhora, fazer as eleições em dezembro. Né? Fazer as eleições em dezembro e já em janeiro já assume aí, né, os novos postulantes. Então isso foi colocado, discutido bastante ontem, foi aí relacionado pela liderança. Nós conversamos também, Adalberto, com algumas políticos daqui do estado do Maranhão. Pois não. Ontem eu conversava com o presidente Otelino Neto, né, presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Otelino Neto. Ele disse que nessa quadra de incerteza ainda é muito cedo para falar em adiar eleições. Essas foram as palavras dele, né? Eu conversei com alguns deputados também, outros deputados favoráveis e outros contra. Ou seja, acabou dividindo um pouquinho, Adalberto, né, aí os políticos com quem eu conversei ontem, deputados, presidentes, está um pouco dividido. Mas todos ressalvam o seguinte, é hora de prudência e não é hora de falar de adiamento de eleições. Deixe isso mais para frente. Ô, John, há uma disputa em relação ao aeroporto de São Luís, clara, né, desde o começo. Primeiro, ao governo do estado, para conseguir fazer uma barreira sanitária lá, levar informação, enfim, teve que recorrer à justiça. Agora é o governo federal que recorreu à justiça para evitar que esse tipo de ação aconteça no aeroporto? Que o presidente Bolsonaro, editou a MP, né, estabelecendo que ele que define o que acontece no aeroporto, nas rodovias e nos portos. E isso acabou impede, inclusive, a ação do governador Flávio Dino
que tem feito nesse controle sanitário nos aeroportos de São Luís, que é muito importante, diga-se de passagem, né? Uma atitude correta do governador e dos outros governadores também, né, que têm feito seu papel, apesar de estarem, né, num cenário de antagonismo com o presidente da República, mas o governador Flávio Dino disse que recebeu ontem, né, essa notificação aí de que o governo do presidente, o presidente Jair Bolsonaro entrou aí com essa medida para paralisar a ação do governo do estado no sentido de fazer esse controle, como tem feito nas rodovias, né, como tem feito no aeroporto. Isso aí é importante. O senador do Maranhão, o senador Everton, já ontem, pelas redes sociais, ele já colocou em questão a possibilidade do PDT entrar com uma ação, né, aí, no sentido de derrubar essa MP, porque ele avalia que há trechos constitucionais que garantem isso aos governadores por questão de saúde pública. Então, há essa discussão. Para você ter uma ideia, Adalberto, última pesquisa divulgada pelo Datafolha hoje, mostra que a aprovação do presidente Bolsonaro nessas medidas de contenção, né, do coronavírus é aprovado somente por 35% da população. 35? 35. Já os governadores, todos os governadores, eles têm, né, as medidas aprovadas por 54% da população. O mesmo percentual do ministro Mandetta, que é aprovado por 55% da população. Obrigado, John. Até amanhã. Nosso colunista de política, John Coutrin, também aqui no Dever de Informar você. São 7 horas e mais 51 minutos. A partir de hoje tem início uma operação de higienização extradiária da frota de coletivos aqui da capital maranhense. O fim de semana foi de preparativos para esta ação de contingência adotada de forma preventiva para proteger a saúde dos usuários, seguindo inclusive a recomendação da Prefeitura da capital. Veja a reportagem de Hugo Viegas. A medida passa a ser adotada a partir desta segunda-feira. Os ônibus que chegarem a qualquer um dos 5 terminais de integração de São Luís serão momentaneamente parados para um processo de higienização. Os funcionários receberam um treinamento. Serão limpos especialmente os pontos de apoio dos passageiros e as áreas do cobrador e motorista. O sindicato recrutou um grupo de rapazes que estão sendo treinados para poder fazer a higienização dos ônibus na parada deles aqui nos terminais. Não somente no terminal da Praia Grande, mas em todos os outros terminais. O objetivo é manter o mínimo de higienização possível dentro dos ônibus, que é um procedimento que algumas capitais já estão adotando e São Luís também está investindo nessa higienização, para dar mais segurança para os usuários. A expectativa é de que o fluxo de passageiros menor, por conta das determinações de restrição social, também auxilie os trabalhos. Além da contaminação por coronavírus, a medida também deve contribuir para a redução de casos de outras infecções, como a provocada pelo vírus H1N1. Essas pessoas estarão usando os EPIs, aqueles equipamentos de segurança individual deles, eles vão entrar nos ônibus, fazer a higienização da catraca e dos locais onde as pessoas colocam as mãos. Durante todo o dia. E o objetivo é justamente esse, dar mais tranquilidade para os usuários. No final de semana também houve a fiscalização da medida adotada pelo governo do estado em relação às viagens interestaduais. A nossa equipe de reportagem acompanhou. O movimento já não é o mesmo na rodoviária de São Luís e quem está aqui vai viajar apenas para o interior do estado. É que praticamente ninguém está entrando ou saindo do Maranhão pelas vias terrestres do transporte rodoviário. Praticamente eu cheguei para comprar passagem, quase não tem, né? Eu saí 8h30 da noite. Difícil, né? Difícil muito com essa doença aí. A medida do governo do estado como prevenção do novo coronavírus. Nas estradas já dá para perceber o reflexo disso. Além dos ônibus, também tem diminuído o fluxo de carros. A medida estipulada em decreto começou a valer no último sábado e deve permanecer durante 15 dias. A exceção é apenas para os ônibus que fazem linha para as regiões integradas ou metropolitanas. Como, por exemplo, as viagens entre Timon e Teresina ou para São José de Ribamar e Raposa. Durante o final de semana, poucas pessoas procuraram o terminal rodoviário. Até o momento, 2 casos do Covid-19 já foram registrados no estado. Esse decreto do governador do estado, ele é publicado dentro, né, de circunstâncias ligadas ainda ao elevado índice pluviométrico, né, a quantidade de chuvas ocorridas no nosso estado, também dentro de um contexto, né, de um surto
da gripe causada pelo vírus influenza H1N1. Nesse sentido, inicialmente, principalmente, o governo preserva a integridade física, a saúde, a vida dessas pessoas, são 7 milhões de maranhenses, então são medidas excepcionais, são medidas temporárias que são, né, necessárias para que a gente resguarde a vida do cidadão maranhense. Seu ligado no Bom Dia Maranhão, vamos atualizar agora em relação a esse decreto de viagens interestaduais, porque ontem à noite houve um novo decreto, na verdade algumas alterações em relação a esse decreto. O Eduardo Ericeira está aqui para atualizar a gente sobre esse assunto. Eduardo. Pois é, Adalberto, como a gente vem dizendo, diariamente o governo do estado vem estudando aí possibilidades de tentar conter aí o avanço desse novo coronavírus aqui no estado do Maranhão, e diariamente, praticamente todos os dias, o governador Flávio Dino vem baixando decreto aí a respeito dessa situação, justamente para conter o avanço dessa pandemia aqui no estado do Maranhão. O último decreto que foi baixado, que as equipes de jornalismo tiveram acesso relacionado a essa questão do novo coronavírus, foi baixado pelo governador ontem ainda, domingo, que servidores públicos estaduais eles possam fazer aí os seus trabalhos, caso dê para fazer de casa, o home office, que segundo o decreto é o teletrabalho, conforme determinação aí. Caso dê para fazer serviços como segurança pública, área de saúde, esses não dão, mas qualquer outro tipo de serviço que dê para fazer de casa, o governador fez essa autorização para os servidores públicos estaduais. No caso de serviços e obras comerciais, essenciais, caberá ao secretário de Estado da Saúde aí decidir sobre a continuidade excepcional dessa atividade, dando ciência ao secretário-chefe da Casa Civil em caso de obras aí essenciais. O secretário de Saúde, Carlos Lula, é que vai verificar a situação e vai dar o parecer se haverá continuidade ou não. Os servidores dos órgãos e entidades do que pertence aí ao serviço público estadual, que pertençam aos grupos vulneráveis, ficam dispensados pelo período de 15 dias do exercício de suas respectivas atribuições, visando aí minimizar a exposição ao vírus. Para aí, em relação à questão de pessoas com doenças crônicas, pessoas que estão em tratamento de saúde, que provoca aí a diminuição da imunidade, foram alguns pontos desse novo decreto baixado pelo governo do estado ainda na data de ontem, no domingo. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima semana a todos. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Desse mesmo decreto que saiu na noite de ontem, há um complemento ao decreto que foi editado na noite anterior. E segundo o novo decreto, o interesse aí é manter as condições de trabalho dos caminhoneiros nas estradas e também para proteger a saúde dos animais e a fiscalização ambiental. Esse novo decreto saiu ontem à noite também contempla essas situações. Está disponível, inclusive, nas redes sociais aí do governo do estado. Mais uma vez, fica aqui a nossa observação. Não saia de casa. Não há nenhuma necessidade de sair de casa agora. Você que não tem nada urgente para resolver fora de casa. É uma medida responsável. Busquemos nesse momento o equilíbrio. E esse equilíbrio vem a partir de medidas como essa. Nós temos colocado aqui no ar maranhenses que estão em várias partes do mundo enfrentando essa pandemia, exatamente para chamar a atenção daqueles que moram aqui no Brasil, em especial no nosso estado, para o cuidado que devem ter, em especial nesta semana, nesses dias agora que estamos vivendo. Esse alerta é feito por várias autoridades. Então, fiquemos em casa, é hora de ficar em casa, só saia numa situação realmente de urgência. H1N1, vários postos de vacinação disponíveis na cidade, tá bom? O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no Portal M10. Meio-dia tem o Hora D e a todo instante informações para você. Fique ligado, amanhã a gente se encontra às 7. Muita paz, saúde.